Como é que a gente consegue aprender algo, aprender um idioma que é absolutamente necessário no mundo que a gente vive, nessa vila global, se a gente só depender de motivação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso quando você não pode depender da motivação para aprender o idioma. Pelo contrário, você não vai aprender, porque você vai desistir logo logo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, claro, né, a motivação ela é legal, você tem uma motivação de trabalho, você tem uma motivação, uma promoção, uma nova oportunidade, poder viajar, poder fazer alguma coisa diferente, isso é legal. Então, a tua motivação deve estar baseada naquilo, que mudança vai acontecer na tua vida depois que você aprender inglês. Mas você não pode depender da motivação para o processo do aprendizado. Entende? Então, uma coisa é, motivação é para começar a aprender, mas o processo você tem que tirar a motivação do jogo. Diariamente, quando você aprende um idioma, o processo precisa ser o seu mesmo motivação. Você precisa achar o conteúdo que vai ser interessante, a metodologia que vai ser divertido ou interessante para você. Isso vai ser o seu motivação. Você não vai ter nenhum professor que vai ficar com você 24 horas e te motivar para abrir o seu livro, abrir os vídeos que você precisa ver diariamente, né? E abre o YouTube, quando você dirige, escuta alguma coisa. Você não vai ter professor que vai te ajudar a qualquer momento, né? Como é que então eu crio elementos que vai me manter motivado mesmo quando eu não estou com aquela motivação toda para estudar? Então nós estamos falando aqui de hábitos. Você criar um hábito, você saber que você tem um objetivo e esse processo ele tem que ser feito de maneira que você vai querer dar os passos, você vai querer aprender aquela frase, você tem mais uma frase para memorizar, você tem um vídeo para assistir, você tem uma aula para ir, mesmo quando você está sentindo para baixo, mesmo quando você não tem nenhuma energia, mesmo quando você não tem isso que a gente chama de motivação, você tem um objetivo. Então, o seu processo ele tem que ser galgado por hábito. Eu preciso ter esse hábito. Nem sempre eu tenho a motivação para malhar, para treinar, mas eu crio um hábito e naquele dia e naquela hora eu preciso começar a treinar, eu preciso fazer algo, mesmo sem motivação. Por quê? Porque a minha motivação não é aquele momento, a minha motivação não é aquilo que está acontecendo naquele instante que eu preciso sentir muita coisa para então poder trabalhar ou poder estudar ou poder malhar ou correr ou fazer exercício, mas a minha motivação, lembra, deve estar no resultado que eu vou ter depois que malhar, depois que exercitar, depois que trabalhar, depois que estudar. Então pensa também nos resultados. Essa é uma coisa. Eu vou chegar lá. E como que eu vou chegar lá? Aprendendo uma frase cada dia. A motivação ela não é no momento, a motivação tem que ser no seu alvo, onde você quer chegar. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.